Estamos chegando à nossa fase final, nona questão. Montesquieu, em sua obra Espírito das Leis, descreve diferentes formas de governo. Entre elas, ele distingue o governo republicano, o governo monárquico e o governo despótico. Qual das alternativas abaixo é uma característica do governo monárquico, segundo Montesquieu? Aqui ele está falando segundo Montesquieu na obra Espírito das Leis. Então isso aqui é uma confusão muito grande, porque ele não está falando numa definição de monarquia geral, ele está falando a definição do Montesquieu nessa obra. Vamos analisar. A. O poder exercido por um único soberano sem restrições. Então não é a lógica dele, né? Ele sempre pensa na divisão dos poderes. Então por aí, por princípio, já está errado. B. O poder é compartilhado entre a nobreza e povo? Não. O poder tem divisão entre três esferas ali que ele define, executivo, legislativo e judiciário, e não é uma definição entre povo e nobreza. C. O soberano governa de acordo com leis estabelecidas pela Constituição? Não, né? Ali ainda não está. Vai vir a ser isso, né? No futuro, quando a gente usa a lógica do Montesquieu na democracia, mas não é para isso que ele pensou na obra Espírito das Leis. E é aqui que nos engana. Por quê? Faz todo sentido o poder. O soberano governa de acordo com a lei estabelecida pela Constituição. Para a gente está falando do soberano, ou seja, a figura do rei. E não tinha Constituição no período Montesquieu. Ainda estávamos ainda em formulação do que seria a República moderna. Então, D. O poder é moderado por uma lei fundamental em que o monarca deve obedecer. Então, nós temos, sim, algumas leis fundamentais, como assim, uma ideia principal que o rei segue, ainda que ela não esteja em papel. Exemplo, nós tínhamos, na época, a ideia do princípio divino do rei, que era o quê? Os reis eram coroados pelos papas, e a ideia que se construía era que o rei era escolhido por Deus e coroado pelo papa. Então a lógica de que o rei era sagrado foi construída tão forte que o rei obedecia essa regra. Então tinha uma série de rituais que o rei tinha que fazer assim diariamente, que eram rituais mesmo, de uma lógica religiosa. Assim. Ele foi indicado por Deus, ele tem que seguir uma regra de vida apartado do resto da sociedade, tem que seguir uma lei fundamental que é só dele. E isso é um princípio muito lógico, muito único da época em que Montesquieu viveu. Uma época em que nós tínhamos reis que tinham esse mesmo princípio, uma lei fundamental como princípio do direito divino, de que ele foi escolhido por Deus, então, por exemplo, não pode haver nenhum questionamento sobre o poder dele. Ok? Última